Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. No último domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, foi realizada a primeira fase do 34º exame de ordem. E eu vou corrigir para vocês as questões de empresarial e de tributário, como eu faço sempre gravando um vídeo para cada questão. E nesse vídeo aqui eu vou começar pela primeira questão de empresarial, ok? E sem mais delongas, vou compartilhar com vocês aqui a questão e aí vou registrar mais uma vez o meu descontentamento com a FGV, que vem adotando nos últimos exames, na prova de empresarial, uma conduta que não me parece muito didática, um método que não avalia muito bem o conhecimento do candidato. Eles vêm cobrando um artigo específico da lei e coloca a questão inteira em cima desse artigo, mudando palavras, suprimindo palavras, alterando. Ou seja, eles querem que o candidato tenha decorado o artigo. E decorar artigo não é, sabemos, a melhor forma de saber. A gente sabe que os concursos, que a OAB cobra letra de lei, mas isso poderia ser abordado de uma forma mais didática, um método melhor. É o que eu sempre falo para meus alunos de empresarial. O direito empresarial não tem muita coisa para cobrar mais, tem bastante conteúdo, mas a forma como as perguntas são feitas, nós tivemos até alterações na lei de falência, tivemos essa alteração promovida em 2019 pela Lei da Liberdade Econômica, mas que é o mote da questão aqui, mas você pode abordar isso por meio de um caso, abordando um caso concreto, explorando o conhecimento da lei, e não o artigo decorado. Muito bem, diz a questão 46. Em 2019 foram estabelecidas inicialmente por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.874, 2019, foi isso mesmo, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, por isso que ela foi chamada de Lei da Liberdade Econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Agora, pessoal, é comparar as alternativas com o artigo. A letra A é o caput, a letra B, que está correta, é o gabarito, é o inciso 1, copiou e colou. A letra C é o inciso 2, a letra D é o inciso 3. Vamos lá. Os contratos empresariais, letra A, são presumidos paritários e simétricos, está exatamente como o artigo, exceto diante da presença, e no artigo está até a presença de, é a mesma coisa, só com outras palavras, e aí que muda. Na questão diz, na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada, e o artigo diz, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Isso aqui é uma cláusula aberta, uma norma geral, porque é difícil para o legislador identificar e relacionar todos os casos concretos que poderiam acontecer, todas as situações do caso concreto que poderiam acontecer. Então ele coloca a presença de elementos concretos, porque ele dá margem para você encaixar nesse dispositivo situações do dia a dia que vierem acontecendo. Então, elementos concretos, fatos, que justifiquem o afastamento da presunção de que o contrato é paritário e simétrico, em que há algum desequilíbrio, certo? Ressalvados, ou seja, não serão abrangidos por essa disposição, os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, e aí vai para os incisos. Então, a letra A alterou a redação para algo que não existe, então ela está incorreta. A letra B é cópia do inciso 1. Se você comparar a leitura com o inciso 1, você vai ver, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais. Ótimo. E de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Gente,
contrato empresarial é um contrato. Ele tem as normas específicas do direito empresarial, mas ele também segue as normas gerais dos contratos, também previstas no Código Civil. Então, aqui também prevalece a liberdade das partes de escolher as cláusulas. Então, quando eles resolvem, as partes resolvem estabelecer no contrato uma cláusula que traga parâmetros objetivos para você interpretar as cláusulas do contrato, as demais cláusulas, não tem nada de errado, é livre iniciativa, é a vontade das partes, né? Então, prevalece, nesse caso, a vontade das partes. E também os pressupostos de revisão ou de resolução. Ninguém faz um contrato querendo que ele seja resolvido, ou seja, se desfaça o contrato, ou que ele tenha que ser revisto por algum erro ou por alguma falha, algum vício. O ideal é que o contrato seja feito de forma adequada para que a sua execução seja perfeita e ele não precise de revisão. Então, as partes podem, a lei autorizou que as partes coloquem no contrato uma cláusula que crie critérios para a interpretação e crie critérios para a revisão e resolução do contrato. Está ótimo, bela iniciativa do legislador, mas não do examinador, que só copiou o inciso. Letra C. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada. Acabou aí, a lei parou aí. Aí botou o examinador, porém, até o ponto em que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Pessoal, só acabei de falar que o contrato empresarial é um contrato privado, que segue as regras do direito privado. A lei permite que eles estabeleçam o que fazer caso os riscos previstos nesse contrato efetivamente aconteçam. Quais as providências a serem tomadas? O Estado vai intervir? Não faz sentido. Ainda por cima, por ato discricionário, não vinculado, né? Obedecendo ou atendendo ou observando a critérios de oportunidade e conveniência que são próprios do ato discricionário, não cabe aqui, né? Está totalmente fora. Então, esse porém aqui em diante está bem errado. Essa aqui dava para matar na dedução aqui, né? Ele é meio intuitiva, com a aplicação da regra geral dos contratos, né? Com a experiência aí, essa você dava para matar, sem saber o artigo 421. Letra D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional, claro, porque ninguém, como eu disse, quer ficar revendo o contrato, fazendo alteração de cláusula o tempo todo, e limitada, disse o examinador, e não ilimitada. Né? Se é para ser excepcional, o ideal é que ela tenha um limite para o contrato ser revisto, senão faz outro contrato, né? Ilimitada, ia permitir que as partes sempre alterassem. E ele continuou, sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que no caso de microempresa, empresa de pequeno porte, essa presunção será absoluta. Tudo errado. Não é essa a resposta é a letra B mesmo, exatamente como está no artigo. Lamentavelmente, repito, uma questão que exige que o candidato tivesse decorado um artigo, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado com a resolução dessa questão. Uma pena que não tenha conteúdo demais para explorar na questão, para a gente trabalhar aqui, mas foi o que a FGV se dispôs a colocar na prova para os candidatos que fizeram no último exame, 34º. Tá? Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo sobre essa questão ou sobre qualquer outra, que a gente grava um vídeo novamente para poder explicar, ou se for coisa muito simples, eu encaminho para vocês
a resposta por onde vier a pergunta. Tudo bem? Se você não é inscrito aqui no canal, se gostou do conteúdo, se inscreve, por favor, curte aí a publicação, compartilha com seus amigos. Eu sei que isso é o clichê dos youtubers, que não é meu caso, mas ajuda a gente, ok? Muito obrigado e até a próxima.